Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus esteja no teu coração e que você receba a unção, que você receba a bondade, que você receba a manifestação do poder de Deus aí, na tua casa, na tua vida, no teu coração e na tua família. Que o Senhor dos Exércitos, em sua infinita bondade e misericórdia, faça por você o que ninguém neste mundo pode fazer no nome santo de Jesus. Olha, só se você não se inscreveu ainda, viu? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve neste canal. Este canal existe para ser um canal de paz, um canal de esperança, um canal de bênçãos para a tua vida e também para a tua família. E se você puder, se você tiver condições de tocar o teu dedinho aqui no coraçãozinho para você curtir este vídeo, faça isso, curta. Curta porque outras pessoas vão receber a bênção que você está recebendo agora. E se não for pedir demais, eu até acho que é, né? Compartilhe esta palavra, compartilhe esta bênção, compartilhe esta promessa de Deus para a tua vida, tá bom? Deus vai te recompensar. Manda aí para a pessoa que você ama, para um amigo, para um irmão da igreja, para um parente, tá bom? Mas faz a tua parte, eu daqui faço a minha e Deus com certeza vai fazer a parte dele em nome do Senhor Jesus. Por que os inocentes sofrem? Por que as pessoas de bem sofrem? Por que, pastor? Tanta gente boa, pastor. Pessoas que eu conheço de bom coração sofrem, pastor. Por que servos e servas de Deus adoecem, pastor? Padecem, sofrem tanto, pastor? Por que tantas coisas ruins acontecem no mundo, pastor? E a principal pergunta, pastor, por que Deus permite? Por que Deus permite, pastor, que os seus filhos sofram? Por que Deus permite, pastor, que as pessoas que são fiéis a Ele passem por dificuldades, passem por lutas? Por que, pastor, que algumas pessoas que servem a Deus sofrem tanto, passam por tantas privações? Por que isso acontece, pastor? Você já se fez essa pergunta? Esta pergunta em algum momento já surgiu no teu coração? Já? Escreve aqui. Já, pastor, já pensei nisso, pastor. Escreve se você já pensou. Não, pastor, eu nunca pensei nisso, não. Mas se você já pensou, escreve aqui. Eu já pensei nisso, pastor. Já me surgiu essa dúvida na cabeça. Agora não, pastor. Mas teve um tempo que eu pensei nisso. E algumas vezes, em alguns momentos, nós pensamos em nós mesmos, né? Por que, pastor, que eu sou tão fiel a Deus e às vezes eu passo por tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades? Eu acho que foi ontem ou anteontem, nós meditamos sobre um texto que o Senhor Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu acho que foi semana passada, ou tem 2 semanas, nós meditamos um pouco na história de Jó. Tudo que Jó passou, que Jó enfrentou, as lutas que Jó enfrentou e o que ele sentiu, né, o sofrimento de Jó. Tem algum tempo que nós estudamos sobre isso. Estas passagens, estes estudos, estas meditações nos ajudam a meditar um pouco, a pensar, a refletir um pouco por que tanta coisa ruim acontece no mundo e por que os inocentes sofrem, por que as crianças sofrem, por que os adultos fazem mal para as crianças e Deus permite isso. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram para o mundo consequências terríveis. Na verdade, trouxeram a morte para o mundo. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado tomou conta do mundo por causa do erro, da desobediência de Adão e de Eva, veio também sobre o mundo a doença, veio a enfermidade, veio a dor, veio o sofrimento, a tristeza,
veio angústia, veio tudo de ruim que você possa imaginar, veio no pacote com a desobediência. Verdade também que o mundo continua desobediente. Para um pouquinho para você pensar. Olhe um pouquinho ao teu redor e veja como as pessoas, como os homens e mulheres continuam desobedientes a Deus. Olha para o mundo e veja como as pessoas zombam de Deus, como as pessoas escarnecem de Deus. Sim, pastor, você pode pensar, mas os inocentes não fazem isso. E é verdade. Mas, pastor, os servos de Deus não zombam de Deus, não fazem mal, é verdade também. E por quê, pastor? Por que essas pessoas sofrem? Por que Deus permite que os inocentes sofram? É importante que eu e você entendamos que quando o pecado entrou no mundo, até hoje, nós sofremos as consequências do pecado. E os inocentes sofrem com isso. Em alguns casos, sofrem muito. Muitas vezes nós, né? Eu e você, nós que servimos a Deus, nós que fazemos a vontade de Deus, nós sentimos na pele, em algumas vezes no coração, o sofrimento, as maldades do mundo. E isso acontece, meu querido, minha querida, primeiro, por causa do pecado no mundo. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a doença, é o sofrimento, é a violência. O salário do pecado é o sofrimento. E por isso nós sofremos. Quando o sol nasce pela manhã, o sol nasce para todos, não é verdade? Bons e ruins, ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, o sol nasce para todos. A chuva quando cai. A chuva cai para todos, né? Ricos e brancos, pobres e negros, e homens e mulheres, a chuva cai para todo mundo, né? O pecado também, o salário do pecado, as consequências do pecado é para todos. Porque todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus. Agora, todos sofremos as consequências do pecado. É bem verdade que alguns sofrem de uma forma, outros sofrem de outra, mas fato é que todos sofremos. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que muitas vezes nós, na dor, no sofrimento, nós esquecemos, nós não levamos em conta. Que para as pessoas que não servem a Deus, para as pessoas que zombam de Deus, para as pessoas que não acreditam em Deus, esta vida é a única coisa que elas têm para usufruir, para curtir, para aproveitar, para se deslumbrar com o mundo. Esta vida é a única coisa. Quantos anos? 70, 80, 90 anos? Mas para nós, e quando eu digo nós, eu digo eu e você, para nós que servimos a Deus, para nós que amamos a Deus, para os inocentes, que são objetos do amor de Deus, para nós essa vida não é o fim, não é tudo, na verdade não é nada. É importante, meu querido, minha querida, que você entenda que esta vida que nós estamos vivendo agora, ela é um sopro. Um sopro. Ela é efêmera, ela é rápida. Olha para trás um pouquinho, eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? Escreve aqui. Eu tenho 50. 50, pastor, nem parece. Pastor, eu achava que você tinha 30. Eu tenho um cara de 30 mesmo, não tenho? Não tenho um cara de 35 anos? As pessoas quando me veem falar, pastor, você tem 50 anos, eu pensei que você tinha 25, 30. Eu acho que elas estão brincando, né? Será que estão brincando? Eu acho que estão, não está falando a verdade não é possível. Quantos anos você tem? Independente da idade que você tenha, quando você olhar para trás, quando você olhar para a sua infância, para a sua adolescência, para a sua juventude, não passou rápido? Passou muito rápido. Quando eu olho para trás, eu sou jovem ainda, né? Mas quando eu olho para trás, que lembro da minha juventude, meu Deus, como o tempo passou, como o tempo voou, como o tempo está avançando rápido demais.
Daqui a pouco eu vou chegar na velhice, daqui a pouco eu não existo mais. Mas é aí, meu amado, minha amada, que está a diferença. É aí que se faz a diferença entre os que servem, os que confiam, os que esperam, os que acreditam em Deus e os que não acreditam. Porque para nós temos uma esperança. E é esta esperança que deve nos motivar, que deve nos assegurar a paz no coração. É a certeza de que esta vida, ela não é a única. Esta vida, ela não é o fim. Pastor, você está falando de quê, pastor? De quando a gente morre, o espírito? Não estou falando nada disso. Eu estou falando de algo muito maior e muito mais verdadeiro do que isso. Eu estou falando para você de uma promessa que Jesus nos fez quando ele disse: filhos, não se turbem o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim, disse Jesus, porque eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, quando estiver tudo pronto, eu voltarei. Eu voltarei para buscar cada um de vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Esta é a esperança do nosso coração. Mesmo com o sofrimento, mesmo com a luta, mesmo com a dor, mesmo com a tristeza, mesmo com a morte, não esqueça o texto que nós lemos, acho que foi anteontem, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é esta vitória que eu e você teremos, de que Cristo virá para nos buscar, de que Cristo virá para nos resgatar, de que Cristo virá para nos levar eu e você para um lugar aonde o sofrimento não mais existe, aonde a dor não mais existirá. Nem o choro, nem o pranto, nem a tristeza mais terá lugar neste lugar que Cristo vai nos levar, que Cristo vem nos buscar, porque ele diz que aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele. É esta esperança que faz a diferença no nosso coração. Não é o fim, meus amados. Não é o fim, mas, pastor, Cristo vai vir buscar os que estiverem vivos. E meu pai, pastor, minha mãe, meu filho, meu irmão, minha irmã, e eu mesmo, pastor. E se eu morrer antes de Cristo voltar? Existe promessa também. Ao ouvir a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, juntos com eles, os vivos, seremos todos juntos levados, conduzidos, arrebatados para o Senhor nas nuvens dos céus. Há uma promessa para nós, viu? Não viva por aí como se você não tivesse esperança. Até porque, meu querido, minha querida, se a nossa esperança, a minha e a tua, estivessem nos homens, nos seres humanos, nós seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a minha esperança, a tua esperança está em Cristo, o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que foi, mas vem nos buscar. Ele promete que vem. Assim como um pai deixa o filho ou a filha na escola, e a filha ou o filho tem certeza que no horário o pai ou a mãe vai estar na porta esperando para buscá-lo. É esta certeza que eu e você precisamos ter no coração. Existe sofrimento, existe morte e tristeza, existe muita injustiça, porque o pecado é injusto, Satanás é injusto e o mundo jaz no maligno. Mas sobre aqueles que esperam, sobre aqueles que acreditam e creem, existe uma esperança, e a nossa esperança é o nosso Senhor. Os inocentes sofrem, e Deus sabe que eles sofrem, mas tudo é um sopro. Um dia, uma vez, o apóstolo Paulo disse assim: meus amados, prestem bem atenção. Essa vida aqui é difícil, essa vida é de luta, de sofrimento. Algumas vezes nós enfrentamos tribulações e sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, amados, não se atentem para isto aqui, porque o que os olhos nunca viram, o que os olhos humanos nunca, jamais imaginaram que existem,
O que os ouvidos humanos jamais ouviram, que nunca o seu ouvido foi capaz de ouvir. E o que jamais subiu no coração, na mente, o que o homem jamais pensou e imaginou, o que o homem não pode nem conceber a ideia de que exista, é o que Deus tem reservado, preparado, guardado para mim e para você. Passamos pela prova, é verdade, mas passamos dando glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, a vida eterna não se compara com esta vida que vivemos aqui. O que temos para nós reservado, preparado, o nosso galardão, a nossa recompensa, nem se compara com isso que nós vivemos aqui. Nós teremos vida em abundância, nós teremos vida eterna na presença do Senhor. Por favor, creia nisso. Creia nesta promessa, creia nesta esperança, mesmo com as injustiças do mundo, mesmo com a ação de Satanás no mundo, creia que você está sob a proteção, sob o cuidado de Deus e que nós teremos a recompensa por acreditarmos, por confiarmos. Um dia alguém me perguntou assim, uma pessoa bem próxima a minha, viu? Inclusive essa pessoa, ela é ateia, não crê em Deus. Ela disse assim, Mário Sérgio, você já parou para pensar? Olha a pergunta que essa pessoa, capiciosa que esta pessoa fez. Mário Sérgio, você já parou para pensar um pouquinho, só um pouquinho, na possibilidade de o céu não existir? Pense você um pouquinho, se for tudo mentira, se Jesus não for voltar, se o céu não existir, se não existir recompensa, você já parou para pensar nisso? E daí, como será? Eu parei um pouquinho, refleti, porque na verdade eu admito para você que foi a primeira vez que eu pensei naquilo. Se não existir o céu, se a promessa não se cumprir, se Cristo não vier, se a vida eterna não for concedida, eu fiquei pensando e respondi, olha, pessoa, se o céu não existir, paciência, né? Mas eu vivi uma vida feliz na presença de Deus. Eu vivi em cima daquilo que eu acreditava, que eu pregava, que eu ensinava, em cima daquilo que eu cria. Se o céu não existir, não existe, acabou, né? Mas eu vivi feliz na presença do Senhor. Aí eu perguntei, e se existir? Se o céu, como eu creio, como eu acredito, como eu prego, existir, se a promessa de Jesus for verdadeira, como eu creio que é verdadeira, você já parou para imaginar uma vida eterna na presença do Senhor, sem fim, sem morte, sem pranto, sem dor, sem sofrimento, sem doenças, somente a paz e a glória de Deus? É isto que eu creio. Para o mundo injusto, para o mundo cruel, para o mundo mau, para o mundo de pecado, a esperança que eu tenho é que me mantém vivo e que deve te manter vivo e viva também. É a certeza que Cristo virá para nos resgatar e para nos salvar. Você crê? Querido Deus e bondoso Pai, eu creio, Pai. Eu creio que o céu existe, eu creio que Jesus veio nos buscar. Eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, eu creio na Tua recompensa, eu creio, meu Deus amado, na Tua salvação. É esta esperança que move o meu coração, Pai. É esta esperança que move o coração deste filho Teu, desta filha Tua. Enche, Pai. Enche cada dia mais o nosso coração com esta esperança. Muitas injustiças, muitas coisas ruins acontecem muitas vezes que nós vemos e nos desanima, Pai, mas são obras do diabo. É a manifestação do inimigo, meu Deus, para tentar nos provar que Deus não existe, que Deus não se importa conosco, mas ele já está derrotado, porque em nosso coração está inflamada a promessa, a certeza
de que os nossos olhos, não os outros, os nossos olhos, nós veremos o nosso Senhor Jesus nas nuvens dos céus, vindo nos buscar. Nós queremos, Pai. Nós queremos estar com o Senhor, nós cremos nesta promessa. Cumpre, Pai. Cumpre a tua promessa a cada dia em nossa vida. Promessa de esperança, de paz, de confiança, de unção. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, e também sobre a tua família, o Senhor dos exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Creia, porque se você crer de todo o teu coração, você verá a glória de Deus, em nome de Jesus.